consequências do pecado de Davi com Batseba. Sucedeu que todos os soldados do reino foram para a guerra. O rei Davi sempre ia com ele, sempre estava à frente do seu trabalho de proteção e domínio do espaço territorial que o rei achava que seria dele e do povo de Israel. Guerra contra os filisteus e outros povos, moabitas, amonitas, por aí afora. E aconteceu que o seu palácio ficava lá no topo da colina, lá no alto. E a cidade onde estava a população, a cidade de Jerusalém, toda cercada, murada, ficava abaixo. E lá do alpendre do seu palácio, ele olhou para os telhados das casas e viu num pátio uma mulher tomando banho. Isso acontece muito na capital do Rio de Janeiro. Eu mesmo já vi uma mulher tomando banho num local e eu olhar para a janela e vi aquela mulher no local de trabalho meu e eu perguntei para a secretária do meu chefe: tem uma mulher ali tomando banho. O que é aquilo? Ela falou: é sempre assim. Ela e a mãe dela tomando banho totalmente despida. Não seria uma coisa de piscina, não. Ele é banho mesmo para limpar o corpo. Só que a pessoa não olha, a pessoa vê e deixa de olhar. Não interessa a gente. É a privacidade alheia. Está distante. Só que nós estamos no alto. Somos grandes, poderosos, estamos no alto, topo do prédio. Ainda que funcionário ou empregado, nós estamos numa posição elevada, no edifício. E aconteceu isso com Davi. Ele olhou e a mulher lá tomando banho. Ele chamou o seu assistente do trono, e perguntou: quem é aquela mulher? Aí alguém disse que era Betsabá, mulher de Urias, um dos capitães do seu próprio exército, o exército do rei. É um comandante de 100 pessoas, uma companhia inteira. Aí Davi mandou que trouxesse a mulher para almoçar e jantar com ele no palácio. Honrar a mulher. Nesse tal de honrar a mulher dos outros, mulher alheia, ele cometeu um adultério com ela. Na sua imprudência, na sua sapiência de rei, mas imprudência de homem. Mulher bonita, já tinha visto, cobiçado. A maldade entrou em seu íntimo, em seu coração, e ele aproveitou o ensejo e cometeu praticamente um
o incesto, porque o seu soldado, o seu capitão era como se fosse um filho da casa, um homem fiel, e ela a esposa do capitão. O marido e a mulher, uma só carne. Então ele cometeu esse pecado gravíssimo. Só que trabalhava no palácio e para ele, o pai e o avô da mulher, da Batseba, Aitofel e Aliel, o Elisã, Aliel. Aitofel e Aliel. Aliel, o pai dela, e Aitofel, o avô. Claro que Aitofel soube e Aliel também. E eles não gostaram. Mas não poderiam se rebelar contra o rei, nem repreender o rei, porque eles poderiam sofrer sanções, prisões e até morte. Então eles silenciaram, e Aitofel, que era um dos administradores do palácio, que tinha acesso às esposas do rei e os filhos do rei, percebeu a ambição de um dos filhos do rei, o mais bonito, Absalão, cabelos longos, parecia até uma moça de tão bonito, e na vaidade desse filho de Davi, o filho quis ser rei antes do tempo. Quer dizer, o adversário do mundo espiritual colocou no ouvido dele que ele poderia ser rei no lugar do pai, que o pai já estava com a idade já mais da minha idade, passando da minha idade para a terceira idade, idade avançada, mais de 50 anos, né? Por aí. E Aitofel, o avô da mulher, foi um dos promotores para Absalão se tornar rei, se rebelar contra o próprio pai. E a rebelião não foi de expulsão, não foi de domínio, foi de guerra contra o próprio pai, contra o exército fiel ao pai, e conseguiu recrutar o seu exército de soldados que conviveram com eles, foram colegas dele de escola, e recrutou um exército praticamente inexperiente, conforme ele era inexperiente. Ele não era soldado, ele era simples filho do rei, não era treinado. Soldado de cabelos longos, dos grandes erros, soldado de cabelo longo, não procede com a realidade. Soldado tem que ter o cabelo cortado, que não ofereça nenhum perigo de prender em alguma coisa como se fosse uma corda. Então, Absalão se rebelou contra o próprio pai e o pai fugiu pela lateral, eu diria, leste, pelo Vale do Cedro, até a pé, machucando os pés, estava sem a bota, né? Sem a sandália. Fugiu, do jeito que estava, fugiu do seu próprio filho para muito longe, e uma grande parte dos veteranos do exército mais treinados foram com ele. Inclusive o general do exército de Davi, que era Joabe, filho de Jerua, irmã de Davi, era sobrinho de Davi. Foi junto. E também primo legítimo
de primeiro grau de Absalão. Então, Davi teve aí a traição do seu administrador Aitofel, do avô da mulher. O pai também estava contra a atitude do rei, assessorou, permitiu que o pai dele promovesse essa rebelião, soldado treinado, veterano, Aliel, pai de Batseba, e entraram em batalha, travaram a batalha. E Davi disse para o seu sobrinho Joabe, general do exército, não prejudicar Absalão. Mas como não prejudicar? Seria prender Absalão, não permitir que ele morresse, tentar mudar a ideia de Absalão, a obsessão. Mas o general treinado, especializado como soldado, sabia que isso não procede com a realidade. Isso é coisa das emoções. Guerra não tem emoções, guerra tem ação e eliminação do foco. Eliminação do agressor ou dos agressores. No campo de batalha, Absalão correndo, tentando comandar algo que ele não tinha capacidade de comandar, passou por baixo de uma árvore e o cabelo enrolou em velocidade, com a atração dos elétrons, os prótons e nêutrons, o cabelo dele, energizado, enrolou lá num galho, lá mato, no cipó, e ele ficou pendurado, o cavalo foi, ele ficou pendurado lá, pelo cabelo, esperneando. Joabe, o próprio primo dele, foi lá e enfiou espadas nele, cruzou com a espada. Uma espada de um lado, outra espada de outro, e deixou ele agonizando até morrer. Quando percebeu que ele estava já morrendo ou morto, decretado como morto, tocou a trombeta para avisar os soldados de Absalão de que o chefe dele tinha morrido e não tinha mais a ideia de rebelião. Guerra vencida. Um general na frente dos soldados. Claro que o general não fica na frente dos soldados, nunca sozinho. Ele sempre está guarnecido pelos quatro lados. E ele foi imprudente, não era profissional em guerra. Então ali consumou o conflito, encerrou o conflito na realidade, mas Davi não gostou de perder o filho. Ele amava seu filho Absalão como os outros demais filhos. Veja bem, o tempo passou e Davi deixou na mente de todo o seu exército, de todos os seus soldados, de todos os povos do reino, a traição que ele tinha feito ao marido de Batseba, quando ele convidou que Urias, marido de Batseba, fosse até o palácio para receber uma promoção. E aquele capitão foi com a sua companhia para lá e
acampou no pátio do palácio. E Davi disse, vai para casa, fica com a sua esposa. Ele disse, não vou não, porque se meus soldados estão aqui no pátio, eu vou ficar com meus soldados. Não foi para casa, porque Davi queria que ele fosse para casa, coabitasse com a sua esposa, no período de poucos dias ou um mês, que ela já estava grávida de Davi, para mascarar como se o filho de Davi fosse filho do próprio Urias. Só que Urias manteve a postura de capitão, fiel aos seus soldados, ficou junto com eles. E retornou ao campo de batalha com um recado selado pelo rei. Sabe o que é selado? Uma carta selada pelo rei. Tem uma cera assim, o carimbo do rei, com ferro quente, carimbo quente. Aquilo fica ali selado para entregar aquela carta ao general Joabe. E Urias fez isso. Então estava na carta assim, coloque Urias na linha de frente para ele morrer. Coloque ele na linha de frente e abandone-o com a sua companhia, para que ele morra. E a companhia inteira. Então não foi só Urias que morreu, toda a sua companhia, sem soldados, por causa de um adultério. Então isso estava na mente dos soldados. Nós perdemos Urias, um capitão zeloso pelo trabalho de defesa do reino. Nós perdemos 100 colegas. Então os soldados não estavam muito satisfeitos. Não tinha Davi como um rei amado, um rei querido. Tinha ele como um cafajeste, traidor, moleque. Uma pessoa que não deveria receber nenhuma consideração. Todavia ele era o rei. A palavra do rei é perigosa, a sentença do rei é morte. Então todos engoliam aquele desaforo, aquele ultraje. Pois é, então Joabe matou o seu próprio primo, Absalão, em guerra, covardemente, porque ele não podia se defender, ele estava preso pelos cabelos numa árvore. Estava indefeso. Quer dizer, foi um crime de guerra, um assassinato covarde. Aquilo passou, aquilo ficou registrado em memória de soldados que conviveram com o próprio rei Salomão, que foi filho de Batseba depois que o primeiro filho morreu, fruto do pecado morreu, porque Deus quis assim. Mas depois que ela já estava viúva, já tinha passado aquele tempo, Davi realmente casou-se com ela, com a viúva, e gerou Salomão. Então, aquilo ficou na memória dos soldados e consequente na memória de Salomão. Joabe, meu primo, não é confiável. Assim como ele matou meu irmão Absalão, ele pode me matar também. Vocês estão entendendo? É uma pessoa inconfiável. E havia também no registro em memória, coisa antiga,
no acampamento, quando Saul ainda existia, o primeiro rei de Israel, o comandante Abner, do exército de Saul, foi fazer um tratado com Davi. E Davi aceitou o seu tratado. Ele foi no acampamento do adversário falar com o rei, fez um tratado com o rei, e ao ir embora, ao se deslocar, Davi despachou ele em paz. O Joabe, o general do exército Davi, armou a cilada para que Abner retornasse, que tinha mais um quesito para ser tratado, uma questão, e ali Joabe assassina Abner. Então Joabe já era visto por Salomão como um cara falso, traidor, persona não grata. Salomão manda matar Joabe. Também matou o próprio primo. Matou meu irmão, morreu. São consequências que Davi gerou para ele e ele praticamente morreu cedo. Seus 70 anos, na faixa de 70 anos, encerrou todo o império, todo o reinado, toda a administração do rei Davi. E eu pergunto a você nessa hora, será que você cometeu um pecado semelhante ao que Davi cometeu? Não tão grave, porque você não mandou eliminar o marido dela. Não tão grave assim. Mas o marido dela, se souber, vai te odiar. Você já está morto, como Joabe, como Davi e como muitos outros que praticam o mesmo pecado da vida. Se já fez, não tem como apagar. Vai arcar com as responsabilidades, com medo de que o marido dela descubra que você é tão cafajeste conforme Davi. Entrega a sua vida para Jesus de Nazaré. Que ainda que seu pecado seja vermelho, como escarlate, ele ficará branco. Porque você não sabia o que estava fazendo. Porque as suas emoções foram maiores do que a sua razão. Então você vai conviver com isso em sua mente até o dia do juízo final. Mas pelo menos não vai praticar mais esse ato. Esse fato nunca mais aconteça na sua vida. Você vai cumprir os mandamentos da lei de Deus e você poderá herdar a eternidade. Mas tem que ser agora, hoje. Hoje, quando ouvires a minha voz, não endureceis ou endureçais os vossos corações. Aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele é o único que te entende, porque ninguém mais te entende. Ninguém vai te perdoar.
Só Jesus que vai te dar essa oportunidade. Ninguém gosta de você e ninguém vai gostar se souber o que você fez. Entregue sua vida a Jesus.